Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Rafael Rolim, eu sou arte educador, pesquisador, ator e brincante da cultura popular brasileira e em especial da cultura nordestina. E estou aqui neste momento para brincarmos de contar um pouco da história do reizado, um pouco da história da nossa cultura, um pouco da história do nosso Nordeste e um pouco da história do Brasil. E a escolha do reizado se dá principalmente por ser a minha grande paixão enquanto artista e pela importância dessa manifestação tradicional da cultura, da oralidade do nosso povo, negro, índio, branco, miscigenado e misturado. A proposta é que a gente faça um pouco aqui uma história contada e cantada, e que a gente possa passear por esse universo mítico, mágico, lúdico, real e simbólico das nossas tradições, a partir de um pouco das histórias, cantigas e memórias. Memórias estas que eu partilho agora com vocês, fruto de um trabalho de mais de 15 anos de pesquisa, desde quando me entendo por gente, né? Como a gente diz aqui no Ceará. E aí a proposta é que a gente, nesse passeio, a gente traga bastante músicas, poesia e também um pouco das nossas memórias e vivências, passeando pelo Cariri cearense, que é o principal cenário de minhas pesquisas. O Cariri, que é composto tanto pela Paraíba, como Pernambuco, como Ceará. E eu vou tratar um pouco aqui, nesse momento, das relações e das experiências e vivências que eu tive no Cariri cearense, especialmente na cidade de Juazeiro do Norte, no Crato e na Barbalha, onde eu estive por mais tempo. E também trazer um pouco da minha experiência, da minha pesquisa de mestrado, com um grupo de reizado do Juazeiro do Norte, que é o reizado Discípulos de Mestre Pedro, mais conhecido como Reizado dos Irmãos, que fica no bairro do João Cabral, na cidade de Juazeiro do Norte. E a proposta é que a gente também bote sempre música na conversa. E o reizado, quando ele começa a sua brincadeira, ele traz sempre uma saudação, o que a gente chama de música de abertura, uma música de chegada. E eu vou fazer uma primeira cantiga aqui, antes da gente adentrar nesse universo histórico e também das memórias desta brincadeira, que é uma tradição da cultura popular brasileira. E aí, botando música na conversa, ela diz assim: boa noite, pessoal que tá presente. Boa noite, toda a gente, delegado e capitão. Oh, boa noite, pessoal que tá presente. Boa noite, toda a gente, delegado e capitão. Boa noite, boa, vossas excelências. Peço que me dê licença pra eu brincar nesse salão. Boa noite, boa, vossas excelências. Peço que me dê licença pra eu brincar nesse salão. Oh, boa noite, pessoal que tá presente. Boa noite, toda a gente, delegado e capitão. Oh, boa noite, pessoal que tá presente. Boa noite, toda a gente, delegado e capitão. Boa noite, boa, vossas excelências. Peço que me dê licença pra eu brincar nesse salão. Boa noite, boa, vossas excelências. Peço que me dê licença pra eu brincar nesse salão.
uma música de chegada, uma música de pedir licença para brincar nesse terreiro. Terreiro esse, que é esse grande Brasil, que é esse grande Nordeste, que é o grande Ceará, que é esse Cariri, e com essas histórias e com essas lutas de resistência, cultura, arte e educação. E aí me traz aqui à memória essa primeira cantiga, uma cantiga de Abrir os Caminhos, contar um pouco da história dessa brincadeira, dessa manifestação, né? Dessa manifestação que ela é tradicional, não só no Brasil. Talvez no Brasil ela tenha esse nome, né, de reizado, e aí você pode passear por diversas regiões do país e você vai encontrar terminologias, né, nomes para esta brincadeira, tanto de terno de reis, brincadeira de reis, folia de reis, reizados. Alguns reizados também se denominam bumbas meu bois, né, que são brincadeiras irmãs, quando não, dentro da própria brincadeira do reizado a gente tem outras manifestações como o próprio bumba meu boi. E essa brincadeira, por ser influenciada, nascida, né, surgida de uma grande mistura de culturas, e aí pensando numa questão mais universal, mais global, a brincadeira do reizado, segundo inclusive um grande pesquisador aqui cearense, o professor Oswaldo Barroso, ele traz uma reflexão que é muito interessante a gente pensar, que é como a gente entender o reizado a partir de uma perspectiva política também, que diz assim, onde teve rei, rainha, ou seja, uma monarquia, e onde teve algumas influências, ou mesmo uma total influência de um cristianismo, né? E aí relacionado diretamente às práticas da Igreja Católica, onde tem, portanto, a história da Igreja Católica misturada às monarquias, a história de reis e rainhas, príncipes e princesas, o povo e a cultura, né, tratou de transformar isso em arte, em possibilidades de encenação desses modelos. E aí na Europa, no período que vai do Natal, da noite de Natal, até o dia 6 de janeiro, que a gente aqui no Ceará, no Brasil, dependendo da região, principalmente no Nordeste, nós temos o período das festas natalinas, as festas de reis, que na Europa é chamado de Epifania. E o que significa esses dias, né, que vai desde o Natal até o dia de Reis, que é no dia 6 de janeiro. Segundo reza a lenda e ao mesmo tempo a história mítica e bíblica, essa lenda, essa história, esse mito, portanto, essa manifestação da cultura popular, ela reza que no dia de Natal, na noite do dia 24, nasce o menino Jesus, o Salvador, simbolicamente trazido como a grande descoberta, o que seria um encontro com a verdade. E essa verdade como possibilidade de manifestar-se, não só religiosamente, mas também dentro das culturas, traz uma história fantástica que a Bíblia conta e que os pesquisadores e quem estuda e quem brinca o reizado tem muita propriedade para falar sobre, no sentido de que o menino nasce e ao mesmo tempo uma estrela cruza os céus, indicando na sua trajetória, ao final, o local exato do nascimento do Salvador, portanto, da verdade, ou seja, onde encontraremos a verdade, a salvação. E nessa trajetória dessa estrela, 3 reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, e aí as incoerências e curiosidades da história, né, em que 3 reis magos, portanto, detentores da magia, que
no período da Inquisição, né, 1500, 1400 anos depois, na época medieval na Europa, passam a ser perseguidos, né, os magos, as bruxas. Então essas incoerências da história e curiosidades das religiões e da religião católica, né? Então esses 3 reis magos saem de 3 pontos distintos e ao mesmo tempo chegam no local do nascimento do Salvador, do menino Jesus. Cada um sai de um local, cada um traz um presente, incenso, mirra e ouro, para levar e ofertar ao menino Jesus, ao Salvador. E nessa trajetória que começa do dia de Natal até o dia de Reis, durando 12 dias, é nesse caminho, é nesse percurso que esses reis magos vão encontrando uma série de elementos, uma série de figuras, uma série de curiosidades e personagens que tem a ver com o lugar de onde eles vêm. Então, por exemplo, trazendo aqui uma referência mais próxima para nós na literatura, né, de Cervantes, por exemplo, quando o Sancho Panza e o seu fiel escudeiro, quando o Dom Quixote e o seu fiel escudeiro, o Sancho Panza, saem numa grande peregrinação, na grande epopeia de Dom Quixote, né, de Cervantes, eles vão encontrando referências da cultura daquele lugar. Então, moinhos gigantes, né, bichos fantásticos. E na brincadeira do reisado, e principalmente aí já trazendo um pouco para a realidade brasileira, nordestina e cearense, é nesse trânsito, é nesse tráfego, é nessa caminhada, nessa busca de encontrar a verdade, de encontrar uma pureza, de encontrar a salvação. Na brincadeira do reisado, aqui no Nordeste, principalmente no Cariri, o que é que eles encontram nesse caminho, nessa travessia em busca dessa verdade? Encontram as referências da cultura local. E aí onde reside principalmente a minha fala a partir de agora, que é falar desse lugar de uma cultura que é global, que é universal, porém referenciada neste local, na comunidade, no Juazeiro, no Crato, no Cariri. Portanto, quando esses brincantes saem às ruas festejando e trazendo as suas referências, eles se espelham na sua própria cultura. Então o que o reisado traz aqui no Ceará, por exemplo, no Cariri, na região ali, né, do Juazeiro, Crato? Eles trazem influências e referências daquele lugar. Então, na brincadeira do reisado, eles trazem o boi como um elemento totêmico, um elemento totem, né? Um elemento que é um bicho que também traz o leite, que traz a carne, que é um pouco da alimentação do próprio sertanejo. O que o reisado também refere? Traz a burrinha, né? O burro, como a ideia, o jumento, né? Que é tão admirado, sagrado quase, é sacralizado pelo nordestino como um grande parceiro desse homem, dessa mulher humilde do sertão. O que o reisado também encontra nessa travessia? É o doido, a doida, figuras, né, históricas e figuras emblemáticas das culturas populares, né? Em todo canto tem um doido, uma doida, né, famoso, e isso é um pouco, de alguma forma, teatralizado, né? Trazido para a brincadeira como uma forma de se referenciar nessa cultura. Tem também o padre, tem os bichos, né? Para além do boi, a ema, o urubu. Então tem reisados que brincam uma noite inteira, 12, 15 horas de brincadeira, com mais de 20, 30, 40, 50 personagens diferentes, sempre fazendo uma alusão a essa cultura. Ou seja, o cangaceiro, o coronel, o padre, né? Ou seja, personagens que fazem parte dessa cultura e que elas, né, são esses personagens, essas figuras que no reisado da brincadeira é chamado de entremeio, eles vêm contribuir, construir essa brincadeira como um grande um alto popular. Então esse primeiro momento que eu quis trazer é esse apanhado histórico
e contextualizado a partir também do local do Juazeiro. Vou trazer aqui para vocês duas referências que são importantes. Então, a Viagem dos Reis Magos, né? As Viagens dos Reis Magos, que ela trata de toda uma compilação histórica pelo mundo inteiro. E um segundo livro, que é Reis de Congo, do professor Oswaldo Barroso, que ela já vai trazer um recorte específico dessa manifestação aqui no Ceará. Principalmente esse livro é inteiro construído baseado nas experiências que ele viveu no Cariri, local onde eu também fiz a minha pesquisa e construí a minha dissertação de mestrado. E como eu disse que a gente de vez em quando vai botar música nessa conversa, para essa conversa ser contada e cantada, eu vou trazer mais uma cantiga que é muito importante, muito cantada no Cariri, e ela fala um pouco também sobre a temática que eu estou querendo trazer para vocês, e nessa conversa aqui, que é um pouco sobre a memória, o papel da memória na construção da cultura. E ela diz assim: reizado é bom, reizado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Reizado é bom, reizado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Chegou a vez, eu hoje vou recordando de a velhice a desmanchando o que a mocidade fez. Chegou a vez, eu hoje vou recordando de a velhice a desmanchando o que a mocidade fez. Uma cantiga que é um baiãozinho que trata um pouco desse lugar da memória dos brincantes. Essa é uma música, todas as cantigas que eu estou trazendo são de domínio público, na realidade de um contexto comunitário em que essas músicas não tem necessariamente, todas as que eu vou trazer não tem uma autoria específica de uma pessoa, são músicas de todo um contexto cultural de uma região. Então todas elas são cantadas pelos diversos grupos de reizado, como toda manifestação da cultura, né, popular, tem esse caráter comunitário, esse caráter menos ligado a uma autoridade burguesa, né, da propriedade, né, do proprietário, né. São sempre manifestações em que há um grande senso de comum, do que é de todos, né? Todos fazem parte, todos podem brincar, são todos reis coroados nesta brincadeira. E aí, para botar mais uma cantiga, né? A relação que o Cariri tem com o sertão, né? É um sertão que fica a 500 quilômetros do mar, no caso do Cariri cearense. E ao mesmo tempo esse lugar que é povoado de histórias com relação ao mar, né? O próprio Cariri cearense tem um grande museu paleontológico na cidade de Santana do Cariri, que tem vestígios, ossadas, cartilagens, fósseis de tubarões, golfinhos, né? Desde preguiças gigantes, mas provando e comprovando cientificamente que ali já foi mar. E a relação desses brincantes que muitas vezes passam a vida inteira no sertão e nunca conheceram o mar, é muito interessante perceber essa troca desse povo que é índio, que é negro, que é uma mistura cabocla, né? E que muitas vezes não conhece o mar, mas traz nas suas memórias, nas suas reminiscências, né, que estão quase que pregadas no seu DNA, na sua pele, enquanto uma ancestralidade, uma relação direta com o mar. E aí eu vou trazer uma cantiga que fala muito sobre isso e da influência do povo, principalmente do povo negro, índio, caboclo, que vem das Alagoas,
e de vários outros estados, mas principalmente de Alagoas, e povoam o Juazeiro, povoam esse Cariri com suas histórias, com suas memórias e com suas cantigas e tradições. E uma das cantigas é essa que eu vou fazer agora. Eu fui ao porto de Alagoas, naquele grande mar de areia. Eu fui ao porto de Alagoas, naquele grande mar de areia. Eu entrei de mar adentro, eu fui tirar o pente da cabeça da sereia. Eu entrei de mar adentro, eu fui tirar o pente da cabeça da sereia. Não chora, meu benzinho, não chora, fui eu quem topou o desafio. Avisar os marinheiros, fui eu quem cheguei primeiro, a capitão do navio. Avisar os marinheiros, fui eu quem cheguei primeiro, a capitão do navio. Ou seja, uma cantiga que traz uma relação direta com o porto, né? Porto de Alagoas, que foi um porto que também recebeu muitos negros escravizados, né? Seres humanos que eram capturados na terra, na mãe África, e trazidos contra a sua vontade e escravizados em terras tupiniquins, né? E a brincadeira do reisado como resistência, como cultura popular de existência, também faz as suas críticas, tem as suas reflexões filosóficas, históricas, né, sociológicas, portanto, com relação a esses processos vividos ao decorrer, né, desses 500 anos que os portugueses aqui chegaram, 520, né, atualmente. Então, é muito potente poder falar desse lugar a partir dessas cantigas e dessas histórias que trazem uma memória viva desse povo caboclo, nordestino e brasileiro. E aí eu vou trazer mais uma cantiga que tem também diretamente relação com essa brincadeira que o sertanejo traz com o mar e como um lugar mágico, né? O mar como o oceano, né? Como um espaço que não tem fim, né? Ou seja, um espaço que nos coloca a pensar a nossa existência. Portanto, um espaço do novo, um espaço também da descoberta. Eu acho que isso é muito importante quando a gente conversa sobre cultura, arte, educação. É um espaço sempre de descoberta, de como inventar, como se reinventarmos, né? Ainda mais num processo, num momento como esse que estamos vivendo. E por isso esse trabalho também, né? Vindo, né, buscando novas tecnologias para que a gente possa dialogar, construir uma convivência mesmo que à distância. Então eu vou cantar mais uma dessa relação do sertanejo e do mar, né, que o paulista chama de caiçara, né, que são essas relações entre o homem do sertão e o homem do mar. Pescador que anda pescando no meio do mar sem vela, pescador que anda pescando no meio do mar sem vela, vamos repartir o peixe, pescador da barca bela, vamos repartir o peixe, pescador da barca bela. Oi pescador, pescador da barca bela, oi pescador, pescador da barca bela. Pescador, tu vê a lua, mas não sabe o claro dela. Pescador, tu vê a lua, mas não sabe o claro dela. Vamos repartir o peixe, pescador da barca bela.
Vamos repartir o peixe, pescador da barca bela. Oi, pescador, pescador da barca bela. Barca Bela também é uma manifestação que hoje muito provavelmente já extinta, né? Que é uma brincadeira também popular tradicional, ligada à cultura marinheira, à cultura praieira, à cultura praiana, né? Como referência também que vem dessas Alagoas, mas também do Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, que constituem esses cariris, né? Não só esse cariri, esses cariris como uma etnia que antes vivia e vive ali, indígena, mas também com uma nova cultura, uma cultura hoje miscigenada, uma cultura hoje misturada, mas que gera cada dia mais uma potência criativa, potências artísticas e culturais nessa região. E aí eu vou me chegando aqui do meio para o final, já para ir de alguma forma tentando concluir a minha fala a partir desse passeio que foi um pouco histórico, um pouco cantado, contado, das nossas brincadeiras e cantigas do universo do reizado. E é um reizado que na região do Cariri é muito conhecido como reizado de Congo, e aí toda uma referência a essa África, né? A região do Congo, a rainha Nzinga, que teve uma importância muito forte na questão das relações culturais Brasil-África desde o princípio, né? Uma grande mulher, lutadora, guerreira, que até hoje nos inspira a pensar essa África liberta de Mandela, né? Essa África que temos aqui, parte dela representada pelas nossas religiões de matrizes africanas, como a Umbanda, o Candomblé, e essas brincadeiras populares que misturam tudo isso. E aí eu vou trazer aqui, pegando aqui minha colinha, mais duas cantigas que falam desses lugares. E aí eu vou sair um pouco da temática, talvez do Mar Sertão, para falar do local, do lugar. Nós estamos aqui falando diretamente das Guaribas. Guaribas é um bairro na cidade do Eusébio, no município do Eusébio, que é a região metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará. E por morar nas Guaribas, eu quis trazer essa cantiga como uma forma de homenagear esse lugar que me recebeu, onde eu hoje faço minha moradia com minha família. E é um espaço muito acolhedor, muitas plantas, muita natureza. E diz assim a cantiga, que depois eu vou comentar rapidamente. Lá nas Guaribas vinha um carro na carreira, no meio da ladeira a roda caiu no chão. Lá nas Guaribas vinha um carro na carreira, no meio da ladeira a roda caiu no chão. Meu caminhão, meu Chevrolet, foi o chofé que perdeu a direção. Meu caminhão, meu Chevrolet, foi o chofé que perdeu a direção. Cantiga que fala lá nas Guaribas, né, e fala de um chofé que perdeu a direção. Música referente, né, à questão dos pau de araras, dos caminhões de romeiros que seguiam e seguem até hoje em busca de louvar, né, de cultuar o Padre Cícero, hoje alçado ao panteão dos quase santos católicos, outrora excomungado pela própria igreja, e hoje uma grande referência de um nosso catolicismo regional, de um catolicismo rústico e ao mesmo tempo muito rico de referências. E as Guaribas é um lugar, como aqui no Ceará também a gente diz, é lá nas capoeiras. Capoeira é onde tem uns matos, é lá nas Guaribas, é outra localidade. O Baixio, é lá no Baixio. Minha família paterna veio de um município aqui também do Ceará que é Baixio. Baixio é uma terra baixa, né? Favela, né, que é muito conhecido no Brasil, é um termo que vem das plantas, é uma planta, é um tipo de planta, a favela, né, que dá origem a
essas comunidades que se organizam próximos a esses espaços. Então, assim, essa música traz uma homenagem, uma referência ao lugar onde a gente mora e também a essa cultura do povo, a cultura do popular, dessa tradição oral de denominar os seus lugares a partir de suas referências culturais, né? Às vezes a gente tem muitos nomes de duques, coronéis, capitães, generais, e muitas vezes a história que foi construída naquele lugar pelo seu povo, né, pelas pessoas simples, elas não têm seus nomes registrados, né? São as Marielles, né? São os João Pedros e os Floyds, né, que estão aí passando, e que os nomes que permanecem muitas vezes são os nomes ainda de uma elite que tem um poder político e econômico, portanto social e cultural, e que acessam esses espaços. E aí também trazemos essa crítica enquanto cultura, enquanto possibilidade da cultura popular ser uma construtora de conhecimento, né, que é dialógico, que é cidadão, que é lúdico, mas que busca uma emancipação. E aí eu vou chegando ao final desse vídeo, a agradecer a oportunidade, a paciência de vocês que estão a nos ouvir, e trazer uma reflexão que é a despedida, né? A brincadeira do Reisado, ela transita por uma série de atos, como um grande auto popular, em que ela chega, ela brinca, vai para o terreiro, volta, apresenta seus personagens, e ao final, geralmente a brincadeira chega no final com a matança do boi. E aí eu venho trazer aqui uma reflexão desse Bumba Meu Boi que está dentro da brincadeira do Reisado, desse boi que brinca ali. Ao final, o boi, na brincadeira, ele morre, e dentro da própria narrativa, do próprio enredo, ele é ressuscitado. Ora, às vezes por um pajé, por um médico, às vezes por um curandeiro, um raizeiro, dependendo da região, o boi é ressuscitado de uma maneira diferente. E o que é que eu quero trazer com isso? Que é para mim um grande ensinamento enquanto filosofia de vida. O boi nasce, morre e renasce, como diz as cantigas, né? Até para o ano, se nós vivos for. Ou seja, a brincadeira ela tem que morrer em algum sentido para poder renascer. Pensando na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas, né, estratégias e possibilidades que a gente tem vivido e encontrado nesse momento, é um pouco o que a gente precisa fazer, a meu ver, nesse momento. É renascer a cada dia, é reencontrar possibilidades a cada dia, é se reinventar a cada dia em busca de ser melhor, em busca de ser mais, como diria o próprio Paulo Freire, né? Esse ser mais que parte de nossa incompletude, portanto, cada vez mais em busca de me encontrar, de se encontrar, de encontrar com os próximos e de construir educações, artes e cultura. E aí, a música que eu trago é uma música que eu vou fazer aqui a capela, e agradecendo mais uma vez, vou dar por encerrada aqui essa videoaula, esperando que a gente se encontre novamente num futuro bem próximo.